Quanto sofrimento pode um ser humano suportar? Quantas dores, quantas tragédias, quantos dramas, quantos sentimentos de culpa, quantos remorsos, quantos arrependimentos, quantas agonias, quantas e quantas tristezas o ser humano pode suportar, direta ou indiretamente, em si mesmo ou em relação às pessoas que lhe ama. É possível imaginar que haja um limite de suportabilidade para as dores humanas, para o sofrimento humano? É possível imaginar que nós tenhamos algum tipo de solução que nos torne invulneráveis a todas essas dores? Conheci muitas pessoas até muito próximas de mim, que não suportaram a brutalidade do peso da vida, das contradições da vida, das dores da vida. Muitos abandonaram tudo, abandonaram família, abandonaram trabalho e saíram pelo mundo como errantes. Não digo nem que em busca de resposta, mas fugindo de si mesmo. Conheci muitos amigos, amigos muito íntimos, e dois que eu amava profundamente nessa cidade que tiraram a própria vida. Conheci alguns também que abandonaram tudo e resolveram que a única solução era um copo de bebida, outros a droga. E é muito comum que nós, humanos, quando sabemos desses casos, desses seres humanos que naufragaram pelas tragédias, por conta das tragédias da vida, é comum que nós teçamos várias opiniões sobre essas pessoas. Que nós, movidos por um sentimento hipócrita de superioridade, nos envaideçamos de não nos deixar envolver por esse tipo de decisões. Nós nos sentimos invulneráveis, contudo, nós não somos. Fraquejar, fracassar, é algo da própria natureza humana, é próprio da existência e da vida humana. O suicídio é uma das questões mais controversas da existência humana. A filosofia se dedicou de maneira muito profunda ao estudo, aos porquês, aos motivos do suicídio. Dois estoicos como Marco Aurélio e Sêneca diziam entender que o suicídio era uma solução natural para as pessoas que haviam chegado no seu próprio limite, que não queriam que determinadas coisas que eles tinham ou que aconteceria com eles se tornassem muito dolorosos, ou os tornassem inúteis, ou os colocassem em situação profundamente humilhante. Para esses dois estoicos, o suicídio seria uma decisão lúcida, por que não dizer uma decisão coerente. Albert Camus, um dos filósofos que eu tenho profundo respeito, dizia que o suicídio era o único problema real e fundamental do suicídio. Que o único assunto realmente fundamental e importante para a filosofia era o suicídio. E ele, mais do que ninguém, amava a vida. Era um homem do mundo, era um ser no mundo, e que gostava dessa relação complexa e contraditória com as coisas.
Amava tanto o mundo que, paradoxalmente, morreu jovem, num acidente de carro. Vi muitas pessoas que amavam muito o mundo e morreram jovens. Para Albert Camus, o suicídio, o auto-homicídio, era um absurdo. Ou melhor, era algo que acontecia pelo absurdo que se apresentava ao ser humano. Acontecia no momento em que o homem percebia o absurdo de sua própria existência, de uma vida entediante, de um trabalho cansativo, onde todas as suas perspectivas e seus desejos eram deixados de lado, ou de casamentos fracassados, ou relações familiares que naufragavam. E Albert Camus afirmava que esse absurdo era o que colocava o indivíduo, o ser humano, na antessala do suicídio. Mas ele não aceitava o suicídio como uma solução. Ele dizia que contra o absurdo da existência, o ser humano deveria se revoltar contra todos os motivos que levavam-no a querer tirar a própria vida. Albert Camus não aceitava nem o homicídio, nem o auto-homicídio, nem que o ser humano tirasse a vida de outrem e nem que tirasse a própria vida. A teoria de Albert Camus é magnífica. Então ele dizia ser necessário que o ser humano se revoltasse contra os motivos que o levavam a querer tirar a própria vida. E assim muitos outros pensadores diziam da importância de se refletir acerca dessa decisão. Émile Cioran, um pensador magistral, dizia muito que nós humanos, para sobreviver a essa insanidade chamada mundo, chamada sociedade, nós deveríamos nos dar o direito de um certo delírio consciente, nos deixar enlouquecer um pouco de maneira muito consciente, de maneira muito lúcida, para sobreviver à caoticidade desse mundo imperfeito, ao caos, a esse tipo de insanidade que leva o ser humano a se sentir sozinho e perdido no meio de todos. A grande maioria de nós humanos nos sentimos muito exprimidos, afogados, quando passamos por situações limites. O sofrimento é uma das situações mais complexas para o ser humano. Nós não fomos ensinados a entender o sofrimento, jamais. Schopenhauer dizia algo muito interessante, que ele achava fundamental que a juventude tivesse uma disciplina escolar chamada sofrimento, para que ele entendesse que o sofrimento era inadiável, que o sofrimento era para todos e que era necessário saber como conviver com ele. Licurgo, legislador romano, melhor, legislador espartano, dizia também ser fundamental ensinar os jovens acerca do sofrimento, acerca do sofrer e acerca de como suportar essa paulada que a vida nos dá. É muito comum, e isso acontece demais, que quando nós sabemos de pessoas que mergulharam no mais obscuro de sua mente para fugir de suas dores, nós teçamos várias observações sobre eles, nos acreditando invulneráveis. Contudo, nós humanos somos muito poucos preparados para a vida. Benjamin Franklin dizia algo muito interessante acerca da existência humana, que é, grosso modo, essa frase. Ele dizia que os seres humanos envelhecem rápido demais e se tornam sábios tardes demais.
E eu acho que nós envelhecemos cedo demais e a sabedoria nunca chega. Talvez nós devêssemos aprender, como Schopenhauer nos aconselha, a, a aprender e a entender o que é o sofrimento e também a valorizar o agora, o hoje, o já, esse instante que nós temos e que pode ser fundamental para que o dia de amanhã, que um outro hoje apareça. Viver o hoje não é tão simples assim. Os seres humanos deixaram para lá o hoje pelo ontem e pelo amanhã. A perspectiva é o futuro. O passado, ou devo esquecê-lo, ou devo fazer dele o archote de luz da minha existência. Mas nós sempre colocamos o presente como algo muito imediato, como algo que nós não devemos tanto nos preocupar, mas é o presente que temos. Entender como sobreviver a esse dia, entender como esse dia pode ser vivenciado por mim, pode ser trabalhado por mim, pode ser refletido por mim, ou melhor, por nós, é a base de um equilíbrio humano. Hoje não consigo ter uma opinião absoluta sobre nada. Esses dias um amigo me perguntou se eu era a favor ou contra o suicídio, se eu era a favor ou contra abandonar tudo. E eu disse aquilo que eu poderia dizer da maneira mais honesta. Eu disse que não sabia. E realmente não sei. Eu sei que o dia é muito valioso para que nós consigamos digerir, para que nós consigamos absorver, para que nós consigamos suportar a carga da nossa existência, que nem sempre somos preparados para isso. Eu acredito que nunca sejamos preparados para isso. Por isso, é fundamental que nós não julguemos os outros. Alguns seres humanos conseguem se manter de pé da forma que é possível para ele, apesar das tragédias que acometem em sua existência. Outros não. Infelizmente, nós literalmente patologizamos muito a fragilidade humana, a vulnerabilidade psicológica humana. Nós buscamos medicalizar da maneira mais insana possível aquilo que é inerente ao ser humano, que é sofrer e ter de suportar as consequências que todo esse sofrimento traz. O sofrimento também é uma consequência, mas o sofrimento é algo humano. Como diz Arthur Schopenhauer, viver é sofrer. Eu digo viver também é sofrer. E por isso o fundamental de um comportamento, de uma postura para entendê-la o mais depressa possível. Talvez algumas pessoas não consigam suportar de maneira protocolar, de uma maneira mais paradigmática dentro daquilo que nós achamos ser a maneira correta de agir, porque talvez não tenha aprendido ainda. E nós nunca vamos aprender absolutamente aquilo que gostaria, principalmente em relação às nossas emoções. Porque a nossa razão, ela está sempre sendo colocada em xeque, sempre sendo deixada de lado, porque é melhor nos esquecermos das responsabilidades da vida. A sociedade do desempenho e do cansaço, como também a sociedade paliativa, ela faz tudo, criou mil e uma alternativas para fugir ao sofrimento. E a consequência é drástica, porque ele chega, ele vem, ele se estabelece em nós, ou ele se manifesta em nós como algo latente,
toda a nossa existência. E essa latência, uma hora, ela se propaga, ela explode, ela vem. Dizer que estamos preparados para viver ou que amadurecemos o suficiente para saber como suportar as dores do mundo é uma hipocrisia, é uma falácia absurda. Não há nada de absoluto na nossa relação com as coisas. Nós aprendemos no dia, naquele instante, qual o significado daquilo que acontece conosco e a profundidade daquilo que nos atingiu. E sobreviver mais um dia é um grande caminho. Mas não esperem respostas absolutas, apenas paremos de nos achar superior porque ainda não passamos por isso. Porque o sofrimento é inerente. E é impossível saber quando, de que maneira, de que forma, o porquê. Sabemos apenas que ele existe, como um parceiro de viagem. Portanto, saibamos que a grande magia louca dessa existência é literalmente aprender a abrir os braços e abraçar tudo aquilo que a vida nos oferece. Um certo tipo de amor fati defendido por Nietzsche. Aceite a vida como ela é, suporte-a, aprenda com ela, crie com isso tudo que te acontece. Ou seja livre o suficiente para ser dono das suas decisões.